Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todas as minhas irmãs. Eu vou falar hoje sobre a eutanásia, que eu comecei ontem, que falava sobre a pena de morte, o aborto. Agora vou falar sobre a eutanásia. Tô tirando do catecismo da Igreja Católica. Ok, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Que Deus dê a paz a todos vocês. Paz que vem do Senhor. Todo mundo bem, né? Eu espero que todos aí do outro lado estejam todos com saúde. Este é o meu desejo. Que eu, graças a Deus, estou bem. Até aqui Deus tem me segurado. Estou bem, graças a Deus. Espero que todos aí do outro lado estejam todos com saúde, todos em harmonia, todos em paz. Aquela paz que vem do Senhor. Hoje é dia da Santíssima Trindade. Do Espírito Santo da Santíssima Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. É que se comemora na Igreja Católica. E quinta-feira é dia do Corpus Christi, é dia de Corpus Christi. Todos os católicos sabem que a gente deve ir assistir uma missa. Quando eu tô gravando, ele não fala nada. Tá vendo aí, né? Então fala sobre a eutanásia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida necessitam de especial respeito. As pessoas doentes, os deficientes, devem ser amparados para levar uma vida tão normal quanto possível. Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida das pessoas deficientes, doentes ou moribundas. Ela é moralmente inadmissível. Assim, uma ação ou uma omissão que em si ou na intenção gera morte, a fim de suprimir a dor, constitui um assassinato gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito de Deus vivo, seu Criador. O erro do juízo na qual se pode ter caído de boa fé não muda a natureza deste ato assassino, que sempre deve ser condenado e excluído. A interrupção de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados operados pode ser legítima. É a rejeição da obstinação terapêutica. Não se quer dessa maneira provocar a morte. Aceita-se, não poder impedi-la. As decisões devem ser tomadas pelo paciente, se tiver a competência e a capacidade para isso. Caso contrário, pelos que têm direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Mas quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. O emprego de analgésicos para aliviar o sofrimento do moribundo, ainda que com risco de abreviar seus dias, pode ser normalmente conforme a dignidade humana, se a morte não é desejada, nem como fim, nem como meio, mas sempre prevista e tolerada como inevitável. Os cuidados paliativos constituem uma forma privilegiada de caridade desinteressada. Por essa razão, devem ser encorajados. Agora eu vou falar sobre o suicídio. Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. O suicídio contradiz a inclinação moral do ser humano.
a conservar e perpetuar a vida própria. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente ao amor do próximo, porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com as sociedades familiares, nacional e humana, as quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor de Deus vivo. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura pode diminuir a responsabilidade do suicida. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentam contra a própria vida. O respeito à dignidade das pessoas. O respeito à alma do outro. O escândalo. O escândalo é a atitude ou comportamento que leva outro a praticar o mal. Aquele que escandaliza torna o tentador do próximo. Atenta contra a virtude e a retidão. Pode arrastar seu irmão à morte espiritual. O escândalo constitui uma falta grave, se por ação ou omissão, conduz deliberadamente o outro a uma falta grave. O escândalo se reveste de particular gravidade em virtude da autoridade dos que causam ou da fraqueza dos que o sofrem. Foi o que inspirou a Nosso Senhor a seguinte maldição: quem provoca a queda de um só desses pequenos que crê em mim, melhor seria que ele amarrasse ao pescoço uma pedra de moinho e o lançasse no fundo do mar. Está lá em Mateus 18, versículo 6. O escândalo é grave quando provocado por aqueles que, por natureza ou por função, devem ensinar e educar os outros. Jesus censura os escribas e os fariseus, os comparando a lobos disfarçados de cordeiro. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. Tornam-se, portanto, culpados de escândalo aqueles que instituem leis ou estruturas sociais que levam à degradação dos costumes e à corrupção da vida religiosa, ou a condições sociais que, voluntariamente ou não, tornam-se difícil e praticamente impossível uma conduta cristã, conforme os mandamentos. O mesmo vale para chefes de empresas que fazem regulamentos que incitam a fraude, para professores que encolarizam os alunos, ou para aqueles que, manipulando a opinião pública, a afastam dos valores morais. Quem usa os poderes de que dispõe de tal maneira que induza ao mal, torna-se culpado de escândalo e responsável pelo mal que direta ou indiretamente favorece. É inevitável que ocorra escândalos, mas ai daquele que os provoca. O respeito à saúde. A vida e a saúde física são bens precisos, doados por Deus. Devemos cuidar deles com equilíbrio, levando em conta as necessidades alheias e o bem comum. O cuidado com a saúde dos cristãos requer a ajuda da sociedade para que haja condições de existência que permitam crescer e atingir a maturidade. Alimento, roupa, moradia, cuidado de saúde, ensino básico, emprego, assistente social, etc. Se a moral requer o respeito à vida corpórea, não faz dela, no entanto, um valor absoluto. Ela se opõe à concepção neópaga. No entanto, um valor absoluto. Ela se opõe à concepção neopagã, que tende a promover o culto do corpo,
a tudo sacrificar-lhe, a idolatrar a perfeição física e o êxito esportivo, em razão da escolha seletiva que faz entre os fortes e os fracos. Tal concepção pode conduzir à perversão das relações humanas. A virtude da temperança manda evitar tal espécie de excesso, o abuso da comida, do álcool, do fumo e dos medicamentos. Aqueles que, em estado de embriaguez ou pelo gosto imoderado pela velocidade, põem em risco a segurança alheia e a própria nas estradas, no mar ou no ar, tornam-se gravemente culpáveis. O uso de droga causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana, salvo medicações estritamente terapêuticas. Constitui falta grave a produção clandestina e o tráfico de drogas. São práticas escandalosas. Constitui cooperação direta com o mal, pois incitam as práticas gravemente contrárias à lei moral. O respeito à pessoa e à pesquisa científica. As experiências científica, médica ou psicológica em pessoas ou grupos humanos podem ocorrer para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. A pesquisa científica de base e também a pesquisa aplicada constituem uma expressão significativa do domínio do homem sobre a criação. A ciência e a técnica são recursos preciosos postos a serviço do homem e promovem seu desenvolvimento integral ao benefício de todos. Não podem, contudo, indicar sozinhos o sentido da existência e do progresso humano. A ciência e a técnica estão ordenados para o homem, do qual provém sua origem e seu crescimento. Portanto, encontram na pessoa e em seus valores morais a indicação da sua finalidade e a consciência de seus limites. É ilusório reivindicar a neutralidade moral da pesquisa científica e de suas aplicações. Além disso, os critérios de orientação não podem ser deduzidos nem da simples eficácia técnica, nem da utilidade que daí possa derivar para uns em detrimento dos outros, e muito menos para as ideologias dominantes. A ciência e a técnica exigem, por seu próprio significado intrínseco, o respeito incondicional dos critérios fundamentais da moralidade. Devem estar a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Pesquisa ou experiência no ser humano não podem legitimar atos em si mesmo contrários à dignidade das pessoas e à lei moral. O consentimento individual dos sujeitos não justifica tais atos. A experiência em seres humanos não é moralmente legítima, se fizer a vida ou a integridade física e psíquica do sujeito correrem risco desproporcionais ou evitáveis. A experiência de seres humanos não atende aos requisitos da dignidade de pessoa, se ocorrer sem o consentimento explícito do sujeito ou de representantes locais. O transplante de órgão é conforme a lei moral, se os riscos e os danos físicos e psíquicos a que se opõe o doador são proporcionais ao bem que se busca para o destinatário. A doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório e merece ser encorajado como manifestação de generosa solidariedade. O transplante de órgão não é moralmente aceitável se o doador ou seus representantes locais não tiveram dado seu expresso consentimento para tal. Além disso, é moralmente inadmissível provocar diretamente mutilação que venha a tornar alguém inválido ou provocar diretamente a morte, mesmo que seja para retardar a morte de outras pessoas. Eu parei, meus irmãos.
Um bom dia a todos. Ficam todos na paz do Senhor.